Em tempos de incerteza e ruas inquietas, a política ganha novo fôlego onde mais se exige coragem. Na segurança dos lares, na ordem das cidades, na dignidade da defesa civil. Num país de altíssimas taxas de criminalidade, onde ideologias duvidosas muitas vezes confortam o criminoso em vez de responsabilizá-lo e proteger o cidadão, é urgente valorizar quem defende a lei, a ordem e o bem comum. Dito isso, já te inscreve no canal, somos quase 800 inscritos aqui no canal. Deixa o teu like, pois está começando mais um episódio do Conversa Magna. Fala pessoal, meu nome é Fernando Ferreira, comigo Guilherme Martinelli. Mais uma vez aqui na Labuta, agora com a presença ilustre do nosso vereador. Conosco hoje o vereador Alexandre Bortoluz, vereador de segundo mandato, mais conhecido como Bortola, aqui de Caxias do Sul, graduado em Direito e em Relações Internacionais, com certificação em Política e Estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a DESG. Seja muito bem-vindo, Bortola, obrigado pelo convite. Obrigado, Fernando, obrigado, Martinelli. Sempre uma honra estar aqui presente com vocês e o que precisarem, estamos sempre à disposição. Para quem não sabe, Bortola tem ampla experiência e trânsito na área da segurança pública e da defesa civil. Aqui cortei algumas partes, mas deixando as últimas. Assessor designado pela Casa Civil do RSA, o 12º Batalhão, como assessor do 12 BPM. Foi diretor-geral de Secretaria Municipal de Segurança Pública aqui de Caxias do Sul, coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil. No primeiro mandato, durante todo ele, foi presidente da Comissão de Segurança Pública. Proteção e Segurança Pública, me fugiu agora. E Proteção Social. Proteção Social, meu Deus do céu. Durante todo o primeiro mandato e por aí vai. Então, aqui é uma conversa com as temáticas com alguém que tem trânsito, tem experiência, tem conhecimento. Então, vereador, já lhe passo a palavra com a seguinte pergunta. No seu entender, a segurança pública seria o primeiro pilar da administração para depois, então, viabilizar as demais áreas? Eu entendo que existem 3 pilares básicos. Parece clichê, né, a gente dizer isso, mas é a realidade, porque um complementa o outro. Não dá para dizer que se destaca um mais que o outro. De repente, um pouco mais a educação, mas saúde, segurança e educação são os 3 pilares básicos de uma ordem que cada município, estado e até mesmo a União tem que manter, né? É a base de tudo. Então, a segurança pública, obviamente, se tu investir em segurança pública, a população ela sai mais às ruas, acaba consumindo mais, movimenta a economia. Automaticamente, por sair mais nas ruas, quem pratica esporte vai frequentar os locais públicos, à noite em especial também, locais públicos que eu digo praças, parques, jardins, enfim, as próprias ruas de Caxias do Sul e do estado. Vai fazer atividade física na rua. Por quê? Porque o município, o estado, a União estão seguros. Consequentemente, vai trazer mais saúde, vai estar fazendo atividade física. Então, por isso que eu digo, dessas 3 pautas, as 3 são importantes. Não dá para se dizer que uma se destaca assim mais que a outra. De repente, num degrauzinho um pouco a mais, a parte da educação, né? Que é a base de tudo, mas assim, praticamente está tudo na mesma linha, no meu ponto de vista. Então, o governo, que ele se preocupar em investir nessas 3 áreas, já é um baita governo. Mas tem que se preocupar e investir de uma maneira correta. Bom, a gente vê o currículo do Bortola, né, e ele é muito mais voltado para a segurança. Então, desses 3 pilares que eles se complementam, como coloca agora, a segurança, o seu currículo está fortificado. Perfeito. Além disso, a gente também vê que hoje tu faz parte da frente parlamentar também do autista. Isso. Então, mostra que, além de ter a preocupação com a segurança, também está se encaminhando para a questão da saúde. Isso aí. Tá? Com relação a tudo isso, a gente pergunta... Hoje, com relação a... Primeiro, vamos falar da frente parlamentar, se me permite entrar nesse tema primeiro, depois a gente pode abordar os outros. Ok. Tá? Qual foi o seu interesse, o seu real interesse em entrar nessa frente parlamentar? Qual que é a sua atividade, a sua atuação dentro dessa frente parlamentar? E como tu acha que ela pode refletir positivamente na sociedade caxiense? Primeiro eu vou fazer um feedback e depois eu vou te responder as perguntas. Maravilha. Mas o Fernando, que nos acompanhou também um tempo, ele vai recordar. O nosso primeiro mandato ele foi voltado praticamente 100% dele na segurança pública. E a gente pegou um outro viés nesse primeiro mandato, que foi a educação. Mas tudo para se complementar.
E por que eu digo isso? A gente teve um trabalho árduo, o Fernando participou ativamente também dessa situação, que é trazer o Colégio Tiradentes da Brigada Militar para Caxias do Sul. Então, a gente entende como um avanço histórico em nossa cidade, porque a gente sabe da importância da hierarquia da disciplina que os adolescentes têm dentro de sala de aula. Não existe mais aquela questão de desaforar o professor, de jogar a cadeira no professor, de falar palavrão, mandar a puta que pariu o professor. Isso não existe. Isso não existe lá. É hierarquia e disciplina. Consequentemente, nós, todo santo ano, nesses últimos 3 anos de Colégio Tiradentes, agora o 4º, nesses últimos anos a gente começa a observar o avanço, mesmo uma escola, um colégio basicamente novo, né? Um embrião, basicamente, mas a gente começa a observar o quê? Que está se destacando a nível estadual. Tanto é que o Enem 2024 saiu, parece que o resultado dessa semana, das escolas públicas ficou entre as 10 colocadas, em termos de nota. Então, praticamente 4 anos de funcionamento, 3 anos e meio. Por que eu trago isso? Para ver como a segurança linka com a questão da educação, que linka com a tua pergunta que tu me fez agora, Martinelli, que é a questão da saúde. Ontem tivemos na Câmara de Vereadores uma capacitação, né, para agentes de segurança pública no que tange a pessoas com transtorno espectro autista. Perfeito. Então, como tudo se soma, tudo se complementa, e essa questão de nós entrarmos e propormos e sermos o presidente da frente parlamentar, as pessoas começaram a nos procurar. E como a gente tem eu sempre disse isso também, Fernando vai lembrar, a gente tem, graças ao bom Deus, dentro do gabinete, uma alta taxa de resolutibilidade das demandas, né? Então, as pessoas acabam procurando não somente pela segurança pública, mas acabam procurando por N pautas, né? Seja qual for. E essa do TEA, né? E também das doenças raras, que tem no nome da frente parlamentar, que é bem específico também, mas é muito importante. A gente fez questão de capitanear, a gente fez questão já de desenvolver diversas reuniões, algumas legislações, né? Porque é o que eu sempre digo na frente parlamentar e para as associações, né? Tanto de TEA quanto de doenças raras. Pessoal, às vezes a gente pode não observar uma mudança tão grande em Caxias do Sul nessa pauta, mas a nossa função é falar sobre ela exaustivamente para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas, para as pessoas se conscientizarem que sim, hoje em dia não existe, ele é diferente, não, isso aí é uma besteira falar, uma bobagem. Hoje em dia é uma pessoa normal, normal que nem nós, com algumas situações específicas que tem que se ter essa atenção. E o poder público, sim, tem que ter essa atenção específica voltada para as pessoas com transtorno de espectro autista e doenças raras. Qual que é o liame, aproveitando essa tua pergunta, Martinelli, qual que é o liame, vereador, entre, a linha tênue entre ser uma eventual doença moderna, que falam, né, e a realidade das pessoas que têm TEA? Hoje em dia é o Enzo das doenças, né? Eu já vi algumas matérias sobre isso também. O que acontece? Ontem, inclusive, o Dr. Carlos, que ele é médico perito do IGP, do estado do Rio Grande do Sul, que nos brindou com a palestra, ele comentou isso. Hoje, e ele deu muito a realidade, assim. Hoje parece que tudo é modinha. Todo mundo tem o diagnóstico, né? Ou, né, o documento médico que diz, tu tem transtorno, tu é autista. Ou tu tem doença rara. Tu tem isso. Hoje, todo mundo tem. Aí os níveis, 1, 2 e 3. Cara, é muito relativo. E também, infelizmente, querendo ou não querendo, varia de médico para médico. Sim. Infelizmente. Um vai entender que tu tem... claro, não vou fazer comparativo de doenças, mas aqui é um exemplo, deixar bem claro que é um exemplo, né? Que das doenças raras que eu lembro. Tu tem leucodistrofia metacromática, aí o outro vai dizer, não, tu não tem isso, tu tem a síndrome de Dravet. Aí o outro vai dizer, não, tu tem a 3ª, 4ª, 5ª. Então, assim, por que eu trago isso? É preocupante, porque ainda não ficou entendido
para a população em geral e principalmente para médicos, políticos, laboratórios, de que de alguns anos para cá houve esse aumento significativo e o poder público está tentando se ajustar a isso e correndo contra o tempo, e cada vez que o poder público corre mais para tentar auxiliar e contemplar essas demandas, aumenta o número. Então é complexo, é uma pauta bastante complexa que a gente tenta apoiar ao máximo dos poucos recursos como poder legislativo municipal que a gente tem, mas a gente tenta fazer o máximo e o melhor para conseguir contemplar todos, né? Uma pergunta já nesse sentido que fala que é relativo. Tu acredita que os benefícios que vêm da Previdência Social, como aquele benefício de prestação continuada, que também é chamado de LOAS para o deficiente, esse benefício monetário, ele estimula as pessoas a procurar um laudo que seja passível de conseguir esse benefício? Ou tu realmente acredita que existe o transtorno, não só para o autismo, mas outros tipos de doenças que realmente estão necessitando desse aparato da Previdência? O BPC é muito importante para essas famílias. Então a gente sabe que é válido, é justo e é burocrático, como todo poder público, né? A gente sabe, independente da esfera, de ser contemplado com o BPC. Então é necessário, sim. Inclusive o atual governo até queria cortar, né? O que é uma vergonha, mas enfim, não vamos falar disso, vamos falar direto específico dessa situação, da importância do BPC e de outras questões mais. Vou dar um exemplo, deu uma mini polêmica, vamos chamar assim, aqui em Caxias do Sul, referente às vagas de estacionamento. Aí se retira projeto de lei, se coloca projeto de lei, fica aquela coisa, mas contempla, não contempla. Então a gente tem que achar um meio termo. Por que eu digo isso? Nós vamos pegar as vagas de deficientes físicos e autorizar também, né, as pessoas com transtorno do espectro autista e doenças raras que se utilize. Perfeito. Hoje em dia todo mundo tem laudo. Sim. Modo de dizer, a grosso modo, né? Então, aí todo mundo vai utilizar como se fosse uma vaga normal. É complexo isso. Perfeito. Então, vamos criar, de repente, uma vaga específica para a terra. Talvez seja uma solução. Talvez seja. Mas, enfim, por isso que eu digo, é tudo muito recente. É muito cru. Então, ainda o poder público ele vai ter que se ambientar e vai ter que achar um denominador comum para que a gente consiga contemplar todo mundo. Com relação a isso que tu fala das vagas, né? Só para levantar, para a gente concluir ele. Tu fala que teria que criar vagas, né? No estacionamento. Não seria muito mais interessante permitir essas vagas para cadeirantes, pessoas que realmente têm alguma dificuldade de mobilidade maior, entende? Mais severa, para que fiquem mais perto da porta desses estabelecimentos? Que é o que já existe. Exato. Não é mais interessante manter para as pessoas, porque se tu começa a abrir para todo mundo, para todo tipo de Exato. patologia, tu gera uma insegurança. Se todos têm, ninguém tem. Exato. Exatamente. Mas é que tu pega, eu concordo plenamente contigo, e daí a gente vai entrar numa questão bem específica do TEA, que é os níveis, né? 1, 2 e 3. Tem nível que tu não consegue tirar a criança do carro. Perfeito. Tu não consegue, a criança vai se debater, a criança ela é, não porque ela quer, é porque ela tem esse transtorno. Ela vai agredir a mãe, vai agredir o pai, e o pai e a mãe tem que tratar com carinho, é uma criança. Então é uma situação complexa, é um debate assim bem espinhoso que é interessante a gente fazer. Obrigatoriamente temos que fazer, porque como eu falei anteriormente, nós temos que dar voz a esse público, justamente para toda a população, 100% dela, entender que não é birra da criança, a criança não está fazendo porque é bardosa ou não está fazendo porque é mimada, ela tem um transtorno que é o espectro autista. Perfeito. E cabe ao Estado auxiliar esses pais que estão nessas circunstâncias. Inclusive. E a prefeitura, como é que está agindo com relação a isso? Tem situações que são bem assim, embrionárias, digamos assim, né? Então, a prefeitura, ela tem, vamos falar em termos específico da saúde, né? Digamos, nas UPAs e nas UBSs. Uhum. Atendimento prioritário, básico do básico, né? Estão desenvolvendo como se fosse, não é esse o nome, tá? Mas é como se fosse a Casa do Autista em Caxias do Sul, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul. Então, acreditamos aí que nos próximos 2 anos, né, a gente consiga tirar isso do papel, sim.
Estamos tentando implementar e partiu do nosso gabinete, em parceria com o Hospital Virbi Ramos, junto com a prefeitura, obviamente, um ambulatório para as doenças raras. Então é tudo, nós estamos engatinhando ainda, mas esperamos que sim saia do papel. E claro, quando a gente fala do sistema de saúde, vocês bem sabem, é um sistema tripartite. Não depende única e exclusivamente do município. E não tão somente do Estado nem da União. Os três têm que se ajudar. Quando um falhar, um rompe a corda, o troço não anda. Tem que sempre falar em piso, né? Dizem que o piso para educação, saúde vai estar comprometido em 2026. Mas quais foram os avanços, né, concretos dessa frente parlamentar? Que a gente tem que pensar que é o legislativo nesse momento. O que o legislativo está conseguindo com essa frente parlamentar atuar e trazer de benefício para quem possui esse TEA? Vou reforçar para ti. Nós participamos na primeira legislatura como membro da frente parlamentar, que era só de TEA, e aí nós criamos essa segunda legislatura TEA junto com as doenças raras, né? Porque, enfim, é o que os próprios pais e mães atípicos comentam. Quem tem TEA não necessariamente vai ter uma doença rara, mas quase sempre quem tem doença rara tem TEA. Né? Então, por isso que a gente está trabalhando nessa frente parlamentar em conjunto com essas duas questões. Só me relembra a pergunta, desculpa. Não, só perguntei se teve algum avanço concreto, né? Pergunta que envolve uma capacitação de servidores, se tem alguma coisa nesse sentido. Sim, o que nós desenvolvemos? Ontem mesmo, para os agentes de segurança pública, nós desenvolvemos essa capacitação, né? Olha, 100% das pessoas que estiveram lá, inclusive das associações, né? Adoraram essa capacitação. Foi 4 horas de capacitação com o Dr. Carlos, então foi de grande valia. E deu mais de 100 pessoas. Nós já fizemos diversas indicações e encaminhamentos no seguinte sentido: para o executivo ter um norte para onde ir. Claro, escutando quem está na ponta, escutando o pai, a mãe atípico, enfim, né, os familiares e quem trabalha especificamente com as pessoas com TEA. Então, o legislativo, para deixar muito claro, às vezes as pessoas pensam que a gente tem... como diz a nossa amiga Cristiane, uma varinha mágica, né? E que tudo se resolve. Não, o legislativo não é assim, não funciona assim. O legislativo, infelizmente, ele é muito engessado. O que cabe a nós é, sim, pressionar, encaminhar, solicitar, cobrar, fiscalizar. Isso está na nossa alçada, na nossa função. E é o que a gente faz, em especial na frente parlamentar, né? Porque, diversas vezes... por incrível que pareça, não envolve as 3 pautas, né? Tanto saúde, quanto segurança, quanto educação. Mas 2 se destacam mais, a saúde e a educação. Perfeito. Para as pessoas com TEA, né? Então, a gente fica bem atento a essas 2 questões que são de grande importância para os pais e mães atípicos. Que existem 3 poderes, né? E sempre tem que pensar, judiciário, executivo, legislativo. Exato. O legislativo não tem como mexer no orçamento do executivo. Que cabe é realmente fiscalizar, promover leis e tentar buscar o melhor para a população. Exato. Então, entender até onde vai os limites da própria vereança, né? Exatamente. E dentro dessa guinada aí, a gente salientar a nossa proposta que é conversar e que a partir de agora, então, a gente vai guinar para segurança pública e defesa civil, mas em razão dessa peculiaridade da atuação do vereador Bortola, nessa pauta que é tão importante, né? As pessoas, o vereador testemunha disso, as famílias que têm os filhos com o espectro autista, e é uma outra realidade, né? Então demanda esse cuidado. A gente entendeu por bem introduzir essa conversa a partir disso. Agora, então, guinando para a segurança pública propriamente, e nessa pegada da limitação do mandato no que tange a competência legislativa, né? Sabemos que existem deputados federais, os senadores, os deputados estaduais e os vereadores. Qual é a influência da política na segurança pública? Grande, enorme. Por que eu digo isso? A gente traz vários exemplos disso vamos botar de uns 15 anos até os dias atuais. Não se tinha um foco prioritário dentro do legislativo em termos de segurança pública, e não se tinha, até na questão da pauta eu falo do Colégio Tiradentes porque envolve também brigada militar e envolve efetivo, né?
mas não se tinha essa luta, essa aproximação de um representante do povo municipal com uma esfera estadual. Porque na cabeça das pessoas não fazem sentido, e é meio estranho isso, né? Porque, mas isso não é função de um deputado estadual? É sim. Qual deputado estadual fez por Caxias do Sul na segurança pública? Diz um. Nos últimos 15 anos. Eu não lembro. Sinceramente, olha que eu acompanho a política desde novo. Então, nós pegamos a pauta, nós já éramos da pauta, né, antes mesmo de se eleger. Nós só fortalecemos com o mandato a pauta, cobramos diversas situações, e aqui eu trago um exemplo fantástico de uma movimentação que a gente fez. Foi no ano de 2023, mais ou menos em agosto, através do deputado estadual, partiu de nós, mas provocamos o deputado estadual Guilherme Pazin, ele comprou a ideia conosco, chamamos os empresários e fomos até a Casa Civil. Eu, como era presidente da Comissão de Segurança Pública, fiz o que a equipe do governo estadual gosta. Estudo comparado. Fiz um comparativo Porto Alegre e Caxias do Sul. As duas maiores cidades do estado. Porto Alegre tem 6 batalhões, Caxias do Sul tem 1. Porto Alegre, cada batalhão tem um efetivo de mais de 300 homens. Caxias do Sul tem 290, 280 e poucos na época. Caxias do Sul, Porto Alegre cada batalhão atende em torno, fazendo uma média, 222 mil pessoas. Caxias do Sul atende mais de 600 mil pessoas. A extensão territorial de Porto Alegre é 3 vezes menor do que a extensão territorial de Caxias. E aí o chefe da Casa Civil ficou olhando assim. Ele sabe do que ele está falando. Tem os dados. E é isso que a equipe do atual governador gosta, de dados, né? Dados estatísticos. Então a gente pegou onde mais eles chamam a atenção deles, né? E a gente foi ousado, nós fomos ousados porque a gente solicitou a vinda de 100 policiais militares para Caxias do Sul. Pensando que eles iam nos olhar e dizer, não, nós vamos dar 50. E era um número que nós queríamos. Mas graças a Deus, e surpreendentemente, eles nos deram 100 policiais militares, que chegou no final do ano passado. Demorou um ano, porque tem curso de formação e tal, mas é do jogo. E graças a Deus, os índices criminais em Caxias do Sul estão significativamente baixos para ser a segunda maior cidade do estado, com 600 mil habitantes, né? Então, essa é a principal, digamos assim, esse aumento significativo do número de efetivo, né? Diversas vezes viaturas, em termos estruturais, o empresariado de Caxias do Sul auxilia muito, porque se dependesse do governo do estado, eles iam ter um batalhão caindo aos pedaços, iam ter módulos que tem aqui nos parques dos Macaquinhos e no Cinquentenário caindo aos pedaços. Então, é triste a gente falar isso, mas graças a Deus, específico em nosso município, as pessoas têm essa visão de que sim, vamos auxiliar os agentes e a segurança pública. Então, no fim, acaba sendo, mais uma vez, a iniciativa privada auxiliando, né? Mais uma vez. Até mesmo a própria legislação, que na época do governo Sartori foi criada, do PSEG, que foi uma baita ideia, mas mesmo assim é um empresário. Porque ele tem que tirar uma porcentagem, né, para justamente repassar o ICMS dele para o órgão de segurança pública do município dele. Para ele poder dizer, não, aquela viatura que chegou semana passada em Caxias do Sul tem meu dinheiro. E ele sabe que ali tem o dinheiro dele, porque ele designou para o 12º Batalhão, para a Polícia Civil, para o IGP, para a SUSEP, enfim, para o Bombeiro. A iniciativa privada é que gera, né, riqueza para o país. Então, quando se ataca o empresário, se ataca a iniciativa privada, está falando, iniciativa pública não vai gerar nada. Tudo vem da iniciativa privada da população. Tudo. É interessante ver que até onde o Estado deveria estar contribuindo para a segurança, fornecendo mecanismos, né, as viaturas, uma estrutura de qualidade, até nisso eles pecam. E acaba novamente a iniciativa privada tendo que servir de apoio para que se tenha o mínimo necessário para a proteção da sociedade. Não só pecam, mas se promovem politicamente com o dinheiro do empresariado. É isso. Basicamente vergonha, isso. né? Bom, em termos de PSEG. Tudo bem, a gente concorda e a gente tem que ser muito coerente no que a gente vai falar nos nossos discursos, porque sim, o atual governo investiu muito em segurança pública. Não tem o porquê dizer o contrário. Mas em segurança pública, no recurso humano, não investiu tanto. Ou seja, no policial que está na rua diuturnamente colocando sua vida em risco,
Nem tanto. Nem tanto não, nada. Triste, né? A gente ri, como diz o outro, mas ri de nervoso, né? Então, assim, tem que se preocupar. Tem que se preocupar e muito justamente com quem tá ali, porque as pessoas dizem, mas hoje tem tecnologia. A tecnologia vai prender o vagabundo que tá assaltando ali, ou estuprando uma pessoa, ou Não vai. Não vai. É o recurso humano. É o policial militar, é o guarda municipal, é o policial civil, enfim. Até nesse ponto eu brinco muito com o Fernando, que quando acontece uma situação que diz, o policial se excedeu, alguma situação que acusam o policial, né, a força policial, eu sempre digo, eu fico no lado do policial até segunda ordem, porque realmente eu digo, eles estão recebendo muito pouco e eles estão na iminência de não voltar para casa para poder abraçar suas famílias. Então, para mim, seja a Polícia Civil, a Brigada Militar, para mim eu sempre mando aquele abraço, porque são realmente heróis fazendo a proteção da sociedade. Porque é coragem se colocar nesse papel. Exatamente isso. Pois é, né, nessa linha, né, dos policiais, a gente entra na questão da famosa audiência de custódia, né, em que a partir do momento que é preso em flagrante alguém, ou cumprindo um mandado de prisão mesmo, se faz a audiência, aqueles que não sabem, para ver como é que o querido foi bem tratado, se a polícia passou ou não se passou, né? Se ofereceu uma coberta, um copo d'água. Isso, tipo, ninguém tá dizendo que não tem que ter o mínimo de humanidade e tal, né? Tipo, ok, mas, cara, o excesso também... vai ali o cara, chega na frente do juiz... na ausência da vítima, na ausência do policial, e diz pro juiz, não, porque me bateram, não, porque me estrangularam, isso e aquilo. E muitas vezes, o vereador pode confirmar isso, de fato, é aberto, por né, a partir do ofício, geralmente do judiciário, instauração dentro um investigativo, dentro dos órgãos de segurança pública para avaliar isso. E aí vai ocupar ainda o recurso humano lá dentro para ficar analisando o que aconteceu. E convenhamos, né? No livro até eu coloco lá, tipo, cara, se vem uma mosca na gente, é uma comparação esdrúxula, mas é verdade. Vem uma mosca na gente, a gente dá um tapa pra tirar fora, de certo policial, que vai, vamos lá, cumprir um mandado de prisão com faccionado. E o cara vai chegar ali, ele vai estar armado, o cara vem pra cima, o cara às vezes tá drogado, alguma coisa assim, vem pra cima de ti, não quer ser preso, e tu não vai botar uma força pra equivaler? Vereador, o que o senhor acha da audiência de custódia? Uma vergonha. Em uma palavra, praticamente. Na verdade, a gente sabe que talvez num mundo... Como é que é o nome do... Me esqueci agora o termo específico, né? Não. Fantástico Mundo de Bob. Sim. Né? Talvez funcionasse. No Brasil, não. Não, mas o advogado criminalista diz que é importante. Não. Importante pra quem? Pro vagabundo. Essa é a realidade. Que ele chega, ele fala o que ele quer. Tá, então vamos... É que nem tu falou. Vamos abrir uma investigação contra o policial. Que absurdo. Cara, vamos fazer o seguinte. Na audiência de custódia, o que aconteceu? Tu tá bem? Tá tudo certo? Não, ele me bateu. Puxa a ficha criminal dele. Estuprador, latrocida, 3 homicídios, furto, arrombamento e por aí vai. Tráfico de droga, organização criminosa. Tem que... não, tem coisa que não dá pra falar. Mas sabe, tipo, cara, tá respirando, tá bem, tá ferido. Tô com uma dorzinha aqui. Vai pro médico. Ele tá preso. Vereador, mas os direitos humanos? Pra humanos direitos, não pra vagabundo. Simples. Pra mim é o objetivo. Inversão de valores, né? É o poste mijando no cachorro, a pipa empinando o menino e assim vai. É isso aí. O senhor falou, e o que é muito positivo, muito bom, né? Acredito até que pelas... Claro, é uma conjugação de esforços nos nossos órgãos de segurança aqui responsáveis na Serra Gaúcha, especialmente em Caxias do Sul, dos números positivos da redução de criminalidade, muito provavelmente até os homicídios que acontecem na verdade, uma batalha entre facções, né? Que acontece quase aqui. Mas sabemos que a nível nacional a realidade muda, né? A média, os dados, os índices são, de fato, até o cientista político Bruno Garchagen fala que os números da criminalidade no Brasil dá medo até em quem vive na faixa de Gaza, né? Exatamente. E eu queria questionar para o senhor acredita que o Brasil tem um problema de criminalidade ou, diante do que a gente vê na política nacional, um problema de permissividade institucional?
permissividade institucional é 100%, né? Hoje, com o atual governo federal, faz o que tu quiser, fica à vontade. Quer roubar, rouba. Quer matar, mata. Quer traficar, trafica. Faz o que tu quiser, velho. Faz o que tu quiser, porque o judiciário não dá pra generalizar, mas algumas pessoas do judiciário, várias pessoas da política passam a mão na cabeça. Defendem. Mas coitadinho, é vítima da sociedade. O meio que ele se inseriu, ficou assim. Não, cara. Palhaçada, né? Palhaçada, me desculpa. Se inseriu no meio. Mas ele nasceu na favela. E aí? Aí que ele nasceu na favela ou nasceu... Tem muito vagabundo que é milionário. Muito vagabundo. Tem muita gente que mora na favela, que pega, se dedica, estuda e se dá bem na vida, trabalhando honestamente. Então não vem fazer esse discurso, esse proselitismo político de esquerdista, dizendo, mas os milionários, Não. Tem vagabundo em tudo que é canto. Do mais rico ao mais pobre. Vamos parar com esse discursinho de esquerda aí, porque, cara, as pessoas são de saco cheio. É a realidade. E aí eles ficam com uma narrativa dizendo, tentando vender a narrativa, porque quanto mais falam, mais a pessoa começa a pensar, mas será que é verdade? E começa a entrar na cabeça da pessoa. Até a mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade, né? Ou muitas vezes se torna uma verdade. Essa é a realidade. Então é isso. Aqui a gente fala que generalizar é fácil, né? Quando diz todo político é ladrão, automaticamente tu tá escondendo que é ladrão no meio de um grupo. É automaticamente feito isso. Até tem um livro, né, meu sócio aqui, que eu tive que reler recentemente para esse nosso episódio, que é A Ordem Subversiva. Então fala de reflexões, né, as desventuras. Quando a gente fala nisso, é muito comum nesse livro a gente verificar que existem magistrados que são pagos pelo dinheiro público, mas trabalham contra a sociedade. Então acho que acaba encaixando bastante nisso. E até gostaria de meu sócio que falasse alguns pontos do livro ali, exatamente nesse sentido, para contribuir com o que foi falado pelo vereador aqui, porque eu acredito que o livro casa muito com o que foi colocado aqui, essa indignação que a gente tem com a culpabilização da sociedade em favor daquele criminoso. E também aquela questão dos playboys e patricinhas que se valem do tráfico de drogas para poder fazer festas regadas a álcool e também substâncias ilícitas, para poder, enfim, estarem custeando a criminalidade. Então, uma máquina alimentando a outra. Vou fazer um parênteses aqui. Tu falou de algumas poucas pessoas do judiciário, e mais específico juízes, ou até mesmo promotores do Ministério Público. Não vamos muito longe. A menos de 100 quilômetros de Caxias do Sul, a gente tem assim. Bento Gonçalves é um caso. Exato. Em menos de 48 horas, uma juíza soltou 7 faccionados. Com não sei quantos quilos de droga. E aí? Os caras declaradamente faccionado, diversa ficha criminal extensa. Mas não, vamos soltar porque tal coisa não ficou de acordo aqui na prisão. Não. Como não ficou de acordo? Tem a materialidade. Mais de 100 quilos de droga. Não ficou de acordo? O que pra ela é tráfico? Uma tonelada? Um Boeing 747 com um lotado? Só pode? Cara, não... desculpa, toca. Não, mas nessa linha aí, tem no livro, eu abordo um caso que foi julgado pelo Tribunal Regional Federal, mas da nossa região, foi em Santa Catarina. Isso. Não, foi no Rio de Janeiro. Aquele dos 700 quilos de cocaína. Sim. Tá? O caso tinha sido o seguinte. A Polícia Civil estava fazendo um acompanhamento, né? A Polícia Federal e a Polícia Civil, fazendo um acompanhamento de uma facção na região e tinha no porto, tinha um galpão lá e eles estavam lá. Beleza. E eles estavam acompanhando, fazendo a campana, que geralmente, tem defensoria pública que diz que pro mais perrapado traficante tem que fazer campana pra poder fazer uma coisa com ele. E lá naquele caso, eles estavam cuidando e a Polícia Federal acabou, a Polícia Civil estava fazendo, eles viram que a Polícia Federal acabou cumprindo um mandado de busca lá, entraram e fizeram a apreensão. Eles aproveitaram, cada um estava nas suas investigações respectivas, adentraram, pegaram 700 quilos de cocaína, que, tá num galpão, no porto. Vai fazer o quê?
É óbvio que vai... Para consumo. Pra consumo, certo. Próprio. Aí, Próprio. fizeram um habeas corpus. Em primeiro lugar foi negado, né, o pedido de soltura. Fizeram habeas corpus no Tribunal Recursal. Por 2-1 da turma, a relatora disse que aquele galpão ele não podia ser adentrado. Ele tinha um valor de residência. Meu Deus. Tinha um valor de local de trabalho. Logo, sem um mandado de busca e apreensão. E o que aconteceu? Por 2-1, eles anularam o auto de prisão daqueles caras. E aí, o voto vencido chega a ser cômico, porque a gente, é o óbvio, né? Eles dizendo, cara, vamos lá. Se fosse um trabalho lícito, tudo bem. Poderíamos passar a analisar que talvez fosse o local de inviolabilidade. Mas aí entra lá, tem 700 quilos de droga, vai fazer o que com aquilo? Né? Como o vereador falou. Porra, não, né, velho? Mas voltando ao ponto ali, o Martinelli fala, né, da obra, eu cito, como o vereador bem salientou, também a questão dos juízes, e de fato hoje a gente vive essa ditadura da toga, né, no Brasil. Bastante. Que as pessoas que estão integradas usufruem dos recursos do sistema, dos direitos, muitas vezes deixam os deveres de lado e agem como doenças autoimunes, prejudicando os próprios integrantes da sociedade. Então, por exemplo, a juíza, que eu também cito esse caso ali, porque faz alguns anos, né, o caso dos 3, 4 faccionados, anos. que acabou tirando, rapidamente, jogou pra rua de volta. Porque no Brasil é isso. Essa questão de que praticou crime, entrou na cadeia, ou sequer foi, às vezes fica na delegacia e depois já é solto na audiência de custódia. E nessa linha desse contexto, tudo isso para contextualizar, eu queria questionar também o senhor, esquecendo agora a competência legislativa do vereador, indo agora numa perspectiva nacional. Se o senhor pudesse mudar uma única lei, tá, no Brasil, para reduzir ou combater a criminalidade, qual seria e por quê? É que no meu ponto de vista, Fernando, nosso país é inchado de lei. Então, se a lei fosse literalmente cumprida, não precisaria alterar ela. Se tu não tivesse 300 mil interpretações da lei, é só cumprir o que está escrito. O vagabundo ia ficar preso, cumprir a pena. Ah, mas ele se comportou, vamos baixar a pena. Não existe. Ele cometeu um crime, foi sentenciado a 10 anos, um exemplo. Cumpra-se os 10 anos. Ah, mas ele é trabalhador. Sim, ele vai trabalhar para sustentar a vida dele lá dentro. Chega do cidadão de bem, tá pagando imposto para sustentar vagabundo dentro da cadeia. Cara, é simples. O Josézinho foi condenado a 10 anos de prisão. 10 anos lá dentro. Nem um dia mais, nem um dia menos. É simples. Ah, mas vai ficar os 10 anos fazendo o quê? Vai trabalhar lá dentro. Para se sustentar. Ai, mas as condições do presídio é horrível. Trabalha para deixar a condição melhor no presídio, então. Simples. Ele vai trabalhar lá dentro para se sustentar. Sustentar o servidor público, que fica, infelizmente, essa a palavra, de babá dele lá dentro, o policial penal, né? E também para, de repente, até fazer melhoria dentro do presídio. Já que querem, né, já para não ferir 100% dos direitos humanos, vamos dar condição melhor. Vamos, mas trabalha lá dentro para isso. Tem 1000 ali dentro. 1000. E aí? Não fazem nada. Ou melhor dizendo, fazem. Continuam gerenciando o tráfico aqui fora. Continuam gerenciando o crime aqui fora. Eu questiono o senhor nessa linha, porque a esquerda tem essa perspectiva de que cadeia não funciona. Né? Cadeia não funciona. E que botar lá, como o senhor me relatou agora, daria até a munição para eles dizerem, viu? Não funciona, tá lá dentro, mas eles continuam gerenciando aqui fora. Como é que o senhor se posiciona diante disso? Vou dar um exemplo de como, que nem a esquerda diz, não funciona. É o Salvador Bukele. Genial lá. Fizeram até um sistema de esgoto. Mais de 2 anos sem homicídio. Um país tranquilo, sereno, caminha na rua. O cara foi reeleito com 70%, 80% dos votos. Por quê? Será que não funciona a cadeia?
Será que não funciona? Tu foi condenado a 10 anos, tu cumpriu os 10 anos? Claro que vai funcionar. É óbvio. Só não acredita quem tem esse discursinho populista de defender vagabundo. É isso. Até com relação a alterar ali as leis, uma coisa que a gente questiona muito, se fala que a nossa Constituição Federal, nossa maravilhosa Carta Magna, foi feita em um período que se tinha muita ânsia por liberdade. Tá? Então essa ânsia por liberdade fez uma Constituição que ela quer ser mãe de todo mundo, então ela quer abraçar todo mundo na sociedade, ela traz muito política pública que é benéfica, mas ela também traz alguns pontos que ela falha. E muitos dizem que seria necessário ter a pena de morte e a prisão perpétua. Porque quando a gente fala que alguém cometeu latrocínio, homicídio, essa pessoa ela não matou um indivíduo. Ela matou tudo o que aquela pessoa poderia ser. E ela matou todas as pessoas que poderiam vir ou depender daquela pessoa. Então eu te pergunto, né, vereador, qual que é a sua posição? Se haveria necessidade de uma pena de morte, se haveria necessidade de reformular a Constituição Federal também para colocar a prisão perpétua, qual que é o seu pensamento a respeito disso? Eu sou favorável para estuprador. Pena de morte para estuprador teria que ter. Não tem como tolerar. Não tem como tolerar. E em especial, quando a gente fala em estuprador, a gente se remete porque a maioria deles pegam crianças, né? E adolescentes. Sim. Essa é a realidade. Então é inadmissível. Nós tivemos casos em Caxias também, de repercussão nacional, que a gente sabe como é delicada essa situação. Então a própria população ela se revolta e se reúne. Eu lembro um dos casos que se reúne na frente do fórum, aí quando o vagabundo vai chegar, os agentes de segurança pública têm que se virar para defender a vida de um chinelo que estuprou e matou uma criança. Mas e casos como Elisa Matsunaga, ou Suzane von Stoffen, ou até aquele Lindenberg que matou a namorada, não seria passível para eles também uma questão de pena de morte, porque eles tiraram vidas e eles cometeram atos, assim, de tortura psicológica com suas vítimas e uma atrocidade. Eles usurparam o direito delas de ser algo. Esse assunto é bem espinhoso, mas eu também concordo com isso. Eu concordo porque a gente sabe que não tem... mas, por exemplo, a esquerda ela vai apelar, mas tem problema mental, tem... articulou tudo isso com problema mental. Articulou tudo, fez toda uma organização meticulosa e tem problema mental e nunca resolveu se tratar na vida. Aí quando explode na mídia, daí a esquerda defende, aí tem que se tratar. Não tem mais cura. Já cometeu o que... É a pessoa da pior espécie. Já cometeu um dos piores crimes, digamos assim. Então não tem o porquê tentar a chamada ressocialização. Que a gente sabe que a taxa de ressocialização é isso aqui. Cadeia seria ressocialização ou seria só para afastar o indivíduo que comete o ilícito do cidadão de bem? Qual seria a sua posição sobre isso? Hoje é a faculdade do crime. Hoje. Cadeia é a faculdade do crime hoje. Infelizmente. Mas a cadeia deveria ser reabilitação, ressocialização. Deveria ser sim. É que ressocializar é uma palavra muito... Seria tu reabilitar a pessoa, eu acho. Seria o ideal. Mas como fazer algo que tem que ser de dentro para fora, pela própria pessoa? Não, aí o Estado tem que ter pulso forte. Pela própria pessoa, ela não vai fazer. Tem que ter pulso forte. Tu não pode ter tomada, né? Nunca vi presídio com tomada. Tem. Parece ridículo, né? Mas pra que tu quer tomada na cela? Pra carregar teu celular? Tá, mas não pode ter celular. Mas como é que eles têm? Como é que eles gerenciam a elétrica e a televisão? Tudo. Churrasqueira. Como é que alguns saem da cadeia pra fazer compra, pra fazer churrasco 2 vezes por semana dentro do presídio? E voltam, não sei como é que voltam, mas eu acho que é os mais comportados, né? Mas é cômico se não fosse trágico. Dentro dessa... Indo para um outro tema espinhoso, assim, que é uma clássica, e eu faço a pergunta porque o Bortola, por muito tempo, foi instrutor de tiro. E eu questiono, senhor, se o Estatuto do Desarmamento realmente desarmou o crime e protegeu o cidadão de bem. Isso não é pergunta que se passa, né, meu jovem? Isso aí não é pergunta que se passa, todo mundo sabe, né? Na verdade, essa tua pergunta, ela engloba muito mais do que só a tua pergunta, né? Engloba algumas coisas que a gente falou, inclusive o judiciário, né? Porque aí tu pega uma pauta do judiciário,
não foi do Rio Grande do Sul, não lembro de que estado foi, dizendo que, avalizando uma situação de um vagabundo e dizendo que a arma que ele estava utilizando, embora não tenha porte, não tenha registro de arma e a numeração estava raspada, é instrumento de trabalho dele. Sendo que ele estava cometendo um assalto, um crime. Então a gente chega num patamar de justiça inigualável, assim, que me faltam palavras, mas é que, cara, o Estatuto de Desarmamento é para desarmar o cidadão de bem. Então somente isso. Para o cidadão de bem não chegar numa situação que está hoje e de repente não cometer uma loucura, né? Óbvio que o cidadão de bem não vai cometer loucuras, mas hoje quem deixa o cidadão de bem louco é o crime, né? Essa é a realidade. Por quê? Porque o cara pode andar tranquilamente com uma arma de fogo, o vagabundo, né? Anda com a arma de fogo e armamento mais pesado que a segurança pública e faz e acontece. Infelizmente, a nossa legislação protege muito, ou melhor dizendo, a interpretação dos nossos juristas ou de quem é do judiciário protege muito o vagabundo, infelizmente. Nós até fazendo uma piada que falou ali da questão da arma, né? Tem que pensar assim, ele tá com uma arma, ele tá assaltando, ele tá gerando emprego pro policial. Isso. Tá gerando emprego pro vereador, que tem que legislar em volta. Tá gerando emprego também pra funerária, né? Quando ele mata alguém, então ele tá gerando economia, né? Ele é um benfeitor do capitalismo. Eu não cheguei a ler toda a decisão, mas eu acho que ela usou isso de argumento, ele ou ela, né? Excelentíssimo. Não, isso não, Fernando. Mas não tem como. A gente fala na questão de... A gente fala assim da liberdade dos antigos comparados aos modernos, né? Que já foi escrito por Colanges, se me corrija se eu estiver errado, tá? Mas a grande posição ali que ele fala que antigamente o direito à arma, isso tudo era colocado. O indivíduo tinha um papel dentro da sociedade, ele tinha um papel mais ativo dentro do crescimento, vamos colocar na palavra do império, do país, né? Para poder fazer analogia. E ter armas era um sinônimo de proteção para a própria família, porque a família é a base da sociedade. Também era um mecanismo de proteção para uma injusta agressão. Tanto que a gente tem hoje o Instituto da Legítima Defesa, que eu digo que ele é a prova, que ele é como se fosse um crocodilo. Que ele tá lá do período Jurássico e ele migrou durante todo esse período, entende? Chegou até a modernidade. Então ele é algo quase pré-histórico, que é natural o ser humano buscar a proteção. O desarmamento, então, seria uma forma, se o vereador concorda, de tirar o direito de proteção, limitar a própria legítima defesa daquele indivíduo. Na verdade, o que acontece? O Estatuto de Desarmamento foi feito para o cidadão ficar na mão do Estado, 100%. O Estado não tem condições de estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, cuidando de nós. Não tem condições. É a realidade. A não ser que todo mundo virasse policial. Ponto. É isso. Então, por isso que deveria não existir o Estatuto de Desarmamento, ou se criar, né, uma lei de armas para que se regrasse isso como é nos Estados Unidos. É um exemplo muito, em alguns estados, obviamente, né? Mas é um exemplo muito coerente e que auxilia muito a segurança pública e os índices de criminalidade são reduzidos de uma maneira inigualável, né? É isso. Então, uma chance de tomar um tiro de volta, acho que reduz a vontade de praticar o ilícito. Isso também é outra questão da pena. Quando a pena é maior do que o benefício de cometer o crime, automaticamente o criminoso pensaria duas vezes. Tem alguns estados, lá nos Estados Unidos, que tu portar a arma de uma maneira velada é crime. Por quê? Isso é coisa de vagabundo. Tu tem que portar arma ostensiva. As pessoas têm que ver que tu tá armada. O policial tem que ver que tu tá armado. Em alguns estados, funciona assim nos Estados Unidos. Então é uma situação interessante, totalmente diferente. Porque daí, por exemplo, aqui no Brasil, o Bortola tem porte de arma, é abordado. Aí vai estar na cintura, velado. E o policial não vê. Ou é uma abordagem de rotina, normal, só para ver o documento do veículo. E aí o fulaninho ali é vagabundo. E pega e faz merda. Essa é a realidade. Não deveria ser assim. É tudo invertido. O Brasil é tudo errado. Não adianta. É o covarde, né? É isso. Bom, dando espaço para continuarmos. Na visão do senhor, são muitas, mas na visão do senhor,
Qual é a maior mentira contada hoje sobre a segurança pública? Essa pergunta me pegou, cara. A maior mentira contada na segurança pública? Sobre. Vamos trocar, acho que o sobre fica mais... E daí a gente pode pegar as perspectivas da esquerda diante disso. O que... Segurança pública, os órgãos de segurança, eles existem para oprimir os mais pobres, para... Isso. Tá. Entendi, Sabe, entendi né? a linha da pergunta. Nessa... Agora entendi a linha da pergunta, tá. Na realidade, esse eu acho que é um fator preponderante que tu falou, Fernando. Acho que é um fator que tu dizer que a polícia é opressora, a polícia ela só vai na favela ou só vai no bairro mais humilde. Polícia isso, polícia aquilo. Cara, isso aí é fazer vitimismo. Hoje não existe isso. Não existe. Tem gente humilde que estudou e hoje está na Brigada Militar. Tem gente que não tinha nada, morava num barraco, estudou e está na Brigada Militar, Polícia Civil. E aí? Então não faz, é um discurso literalmente da esquerda para tentar rotular, que é o que eles mais sabem fazer, tentar rotular a segurança pública. Em especial o militarismo, né? Até com relação, agora tu falou ali de sair, né, do barraco, disso. Mas hoje a remuneração para a Brigada Militar ela não é tão alta. Não. E acaba que muitas pessoas que ficam em regiões de risco entram para o corpo, né, entram para a brigada e infelizmente não conseguem sair do meio da criminalidade e acabam sendo alvejados pelos criminosos. Não teria que ter alguma política? O que o vereador está trabalhando também? Não sei se pensaria em trabalhar em algum sentido de trazer mais recursos para poder ajudar o policial que está nesse local de risco, para que ele consiga sair e ficar num local de maior segurança, para que ele possa exercer o seu ofício e voltar, entende, para casa com segurança. É complexo. É complexo porque, que nem eu falei antes, hoje não há, por parte do governo estadual, um investimento nos recursos humanos. Ou seja, no policial que está na ponta, né? Eu pergunto até para quem nos assiste, vocês colocariam a vida de vocês em risco por R$5.000 por mês? Mas não é só colocar a vida em risco uma vez e deu. É todo santo dia que tu sai pra rua? Mais de uma vez, né? No mesmo dia. Mais de uma vez, várias e várias vezes. Que a gente traz um caso do ano de 2024, da ocorrência aqui de Caxias do Sul, do aeroporto, o Cantejani. O sargento Fabiano, o vagabundo matou, o faccionado matou. Com um tiro de .50. E aí? O Estado valorizou? A vida do sargento Fabiano custou R$5.000 por mês para o Estado? Aí vem o discurso, que eu não gosto muito, mas todo mundo só valoriza depois que o cara toma um tiro e morre. Não é assim que se valoriza a segurança pública. Tu tem que valorizar o RH, que eu digo, né? Os recursos humanos. Tem que... A IDFUNC, que diz na Brigada Militar, né? Identidade funcional. Tem que valorizar. É inadmissível não se valorizar o policial que coloca, e ele tem um juramento específico para isso, que ele dá, ele coloca a vida dele em risco para salvaguardar a nossa. É isso. Enquanto a gente está dormindo tranquilo, o policial está na rua. Enquanto estava um frio de menos 5 graus aqui no mês passado, o policial estava na rua. E aí? Esse é o significado do herói, né? Do herói. No caso dele é o morrer em combate. É isso aí. Acaba acontecendo. É isso aí. Mais Exatamente uma vez isso. que a gente fala, é o prestígio que a gente tem. Sem sombra de dúvida. Considerações finais, Martinelli. Bom, falamos de muita coisa. Uma coisa que eu anotei no início falou de resolutividade, né? Então eu acredito que um gabinete que procura ser efetivo para a população, ser resoluto, acaba te trazendo reflexo de estar no segundo mandato. E dessa vez com uma expressão de votos ainda maior. Comparado Então, à primeira, sim. Exato, isso é interessante. Continua nesse trajeto. E esperamos que o vereador continue buscando essa carreira política. Eu acredito que uma jornada de 1 milhão de milhas começa com o primeiro passo, diria Lao Tzu. Sempre. Então, esperamos que esteja pensando ali, não só na vereança, mas até se estiver fazendo suas ponderações finais, se pensa já num deputado estadual, se pensa talvez ir para o executivo com um governador, alguma coisa, mas que traga esses elementos. Porque quem pensa na segurança pública hoje está escasso.
E é bom saber que o vereador aqui tem uma trajetória e está buscando pensar nessa matéria e entende que ela está linkada também com saúde e educação. Trabalha nelas, mas tem um foco já bem pré-estabelecido. Exatamente. Claro que eu sempre, desde pequeno, gostei de política, né? E é que as pessoas não sabem diferenciar a política da politicagem, tá? Politicagem é de sem vergonha. A política, todos nós somos políticos e todos diuturnamente fazemos política. No simples ato de tu entrar no elevador do teu prédio, cumprimentar, dar bom dia e conversar sobre o tempo, isso é política. Por incrível que pareça, mas é. Né? Então eu sempre gostei de política, sempre gostei de ter contato com as pessoas. Eu acho que, bem como a polícia militar, o policial militar, ou o policial civil, ou a guarda municipal, tem sua vocação, né? Porque eles estão ali por vocação, não é pelo dinheiro. Quem gosta realmente da política, como eu, tem essa vocação de querer ajudar de uma maneira melhor as pessoas. Embora ainda seja limitada essa função do legislativo. E continuará sendo, eu quero dizer, né? Mas eu digo ainda porque sabe-se lá o meu futuro, né? Vai saber daqui a 10 anos, 20 anos, se a gente não vai estar num executivo municipal, num executivo estadual. Está nas mãos de Deus isso, né? Mas eu sempre penso, a gente tem que subir na vida, tu falou do primeiro passo, um degrau de cada vez, né? Um degrau de cada vez. Concorri algumas vezes, não me elegi. Em 2020 conseguimos nos eleger. 2024 a reeleição. Então talvez, sim, seja um passo a mais ir a deputado estadual, porque aí sim eu, digamos assim, terei propriedade para defender cada vez mais a segurança pública, né, do nosso estado e bem como a parte da educação e saúde, né. Tudo passa, então, pela palavra propósito e resiliência, né? Tenta Exatamente. mais de uma vez e tem um propósito. Exatamente. Então, esperamos lhe ver lá na deputada estadual e assim por Amém. diante nos próximos anos. Vereador, suas considerações finais. Primeiramente, agradecer a disponibilidade de vocês. São temas espinhosos, mas que eu faço questão e gosto de falar e não tenho papa na língua para falar sobre esse tema, porque, que nem foi feita a introdução pelos senhores, modéstia à parte, eu tenho alguma propriedade para falar sobre o assunto, porque eu transito nos órgãos de segurança, seja na Brigada Militar, na Polícia Civil, em todos os órgãos de segurança. É porque a população só vê a Brigada Militar, a Polícia Civil, mas tem Brigada, Polícia Civil, Guarda, IGP, PRF, SUSEP, que agora é Polícia Penal, né? Enfim, se eu me esquecer de algum, até o próprio Bombeiro Militar. Então, se eu me esqueci de algum, peço escusas, mas é a realidade. A segurança pública, ela contempla muito mais que isso, né? Então, e eu sempre digo, os atores trabalhando em conjunto é sucesso, né? Eu gosto de dizer uma frase, eu sempre digo, gente, vamos parar com briga de ego, porque tem vagabundo para todo mundo. Isso dentro da segurança pública eu digo. Tem vagabundo para todo mundo, é o que mais tem hoje. Então não precisa brigar, mas porque o fulano prendeu e era função do fulano prender. Não, para. Tem vagabundo para todo mundo, é só trabalhar e é o que a população de bem quer. Quer o policiamento extensivo, quer a segurança, e é isso que a gente luta dentro da Câmara. A gente luta pela segurança, pela educação, pela saúde. Então, para nós, é um prazer estar aqui falando sobre isso. E, se precisarem, nós estamos sempre à disposição, seja de quem está nos assistindo ou até mesmo dos senhores. Muito obrigado. Agradecemos. Primeiramente, Bortola, obrigado. Um agradecimento especial justamente pela nossa relação de muito tempo e estar participando desse novo projeto, trazer a tua experiência, o conhecimento para nós é de grande valia. No segundo momento também, o Conversa Magna deixa aqui a sua reverência a todos os servidores dos órgãos de segurança pública que diuturnamente, e essa palavra é sempre muito utilizada pelo Bortola, então diuturnamente estão aí 24/7 em prol da população. Não é fácil, e então são todos servidores que devem ser louvados. Com relação a tudo que a gente falou, hoje de manhã até eu ouvi uma frase do Bruno Garchag, cientista político de novo, em que ele diz, né, não basta lutar contra a desordem, é preciso reconstruir a ordem. E de fato hoje a gente vive, seja na inversão de valores, seja
no que a gente vive com relação aos poderes. As pessoas más, elas se tornaram boas nos olhos de muitos. E as pessoas boas se tornaram, sei lá, motivo de chacota. Né? Irrelevantes. Então, acho que fica esse um ensinamento de hoje, uma lição para a gente refletir, porque é a questão das virtudes, né? A prudência, em especial, para a gente cuidar do próximo, a gente cuidar de nós mesmos, porque na coisa mais pequena, ela pode influenciar um todo de forma muito exponencial, né? Seja agir bem, tratar bem o próximo, fazer o seu dia a dia, trabalhar, viver na licitude. Ah, mas às vezes, pô, tem tanto vagabundo que diz, até eu faço sempre essa citação, o Peri Chiquida, para quem se interessar sobre análise econômica do crime, é um dos maiores nomes no Brasil sobre isso, e ele traz, cada tantos anos ele faz uma pesquisa, ele entrevista os presidiários e analisa a perspectiva deles com relação a isso. E a maioria sempre diz, é muito mais fácil no Brasil eu assaltar do que eu bater ponto em empresa. Entendeu? Pô, eu vou ganhar muito mais fazendo isso. Então, acho que essa conversa é um start, sem sombra de dúvida, aqui foi só uma palhinha de muita coisa que a gente pode conversar, e sem sombra de dúvida esperamos poder contar com o senhor aqui de novo adiante. Com certeza. E ademais também deixo aqui um abraço para a Cris, né? Nossa querida, que de fato é muito resolutiva, é faca na caveira e faz acontecer. Então, e abraça bastante os autistas nela. Ela é a causa essa é uma que ela ama. Dela que, ó, larguei no colo dela, ela quase chorou. Imagina! Quase chorou. Ademais, também, então, esse vídeo, essa pauta importante, sempre conta com o apoio da K2 Investimentos. Se você está buscando investir melhor, proteger seu patrimônio ou encontrar soluções financeiras sob medida para a sua realidade, presta atenção nessa dica. A K2 Investimentos é uma consultoria que está democratizando o acesso a serviços financeiros de qualidade. Eles atendem desde investidores iniciantes até empresas que precisam de apoio estratégico, sempre com atendimento personalizado, humano e direto ao ponto. De investimentos a consórcios, de seguros a crédito estruturado, o time da K2 vai além do básico e constrói junto com você uma jornada segura e eficiente rumo aos seus objetivos financeiros. Quer entender como a K2 pode te ajudar? Manda uma mensagem no WhatsApp e agenda uma conversa rápida. O link está na descrição do episódio, vale a pena conhecer. O Bortola vai conhecer. A gente também agradece ao escritório Martinelli Ferreira Advogados, o CR Studio na pessoa do Thiago. E, pessoal, convocando aqui, ó, inscrição aqui no canal. Senta o dedo no like nesse vídeo, é importante para nós, ajuda a gente a conseguir erguer esse conteúdo para as pessoas. A conversa foi extremamente relevante e ajuda muito o canal. Aqui é métrica, o Martinelli é o cara dos números aqui, é extremamente importante. No Instagram também, sigam a gente, @conversamagna. A gente tá junto para trazer uma conversa de qualidade. É óbvio que a gente tem algumas perguntas um pouco mais provocativas. É necessário, faz parte disso, mas aqui, sem sombra de dúvida, em nenhum momento a gente fez papo populista, a gente fez uma resposta ou pergunta sem objetivo concreto que tem aplicação na vida das pessoas. Então, esse é o objetivo da Conversa Magna, tá bom? Um forte abraço e até mais. Até a próxima.